Nesta 12ª aula, veremos o problema de cálculo de variações com restrição integral, que é o caso em que a restrição é dada por uma integral de um funcional envolvendo a função que está sendo procurada e sua derivada, além da condição inicial e de uma condição terminal, sendo que isso pode variar também, em cujo caso nós acrescentaríamos as condições de transversalidade. A motivação para a restrição integral é o chamado problema isoperimétrico. Esse problema consiste no seguinte: nós queremos encontrar uma curva de um ponto a outro que gere a máxima área sobre si e de tal forma que o comprimento da curva seja dado. A origem desse problema remonta a uma passagem da Eneida de Virgílio, em que Dido, rainha de Cartago, ela, para fundar a cidade, né, a condição era que ela teria uma área de acordo com que ela pudesse cercar com uma corda. Então, ela cortou fios de pele de boi o mais fino possível e cercou na forma de círculo. Essa é uma solução realmente ótima desse problema. Matematicamente, é o que está formulado aqui na tela: maximizar a integral de 0 a t da função x, x é a função procurada, então a integral vai ser a área sobre a curva, é isso que está em cinza na figura aqui. Sujeito à restrição de que o comprimento da curva, que é a raiz quadrada de 1 mais x ponto, a derivada de x ao quadrado, e isso integrado de 0 a t, tem que ser igual à constante b. A gente pode acrescentar a condição de que a função sai do ponto zero, começa com altura zero, e termina no ponto t com altura zero. Um outro exemplo é um problema de extração de um recurso exaurível, em que durante uma janela de tempo, horizonte de tempo de 0 a t, e com um fator de desconto intertemporal R, a empresa deseja maximizar o valor presente do lucro proveniente da taxa de extração x de t, em cada ponto do tempo t. Então, a função objetiva é o valor presente do lucro, π é a função lucro. X de t é a taxa de extração, que varia no tempo. E a integral de x de t dt, de 0 a tt, é a quantidade total que é extraída ao longo desse horizonte de tempo. Essa quantidade total é dada pela quantidade disponível do recurso, que é exaurível. Existe uma quantidade B e ela vai sendo explorada paulatinamente até o fim do período. Para formular um caminho de solução para o problema, a gente considera o lagrangiano. Nós temos a função objetiva menos o multiplicador de Lagrange da restrição, que é o lambda, vezes a restrição. Se nós passarmos tudo para dentro da mesma integral, temos um integrando que está marcado em vermelho, que é f, é o integrando da função objetiva, menos lambda vezes g, que é o integrando da restrição integral, mais lambda b. Temos, portanto, um problema de cálculo de variações. Então, a equação de Euler, nesse caso, é aplicada ao novo integrando h. É a equação de Euler para a função h, que é f menos lambda g. Além disso, nós temos 3 restrições que estão no lado direito da tela. Por que 3 restrições? Porque a equação de Euler, como a gente sabe, nesse caso, vai gerar uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Então, vão surgir 2 constantes de integração. Só que nós temos mais uma variável, que é o lambda, e para isso temos uma terceira restrição.
além da condição inicial e da condição terminal. Então, são 3 constantes a serem determinadas, 2 que surgem da equação diferencial ordinária, que é gerada pela equação de Euler, e o multiplicador de Lagrange. As 3 equações que nos vão dar a solução para essas constantes são a condição inicial, a condição terminal e a restrição integral. E isso resolve o problema. Vamos aplicar o modelo ao problema isoperimétrico. Repetir aqui exatamente o problema que foi colocado lá em cima. A função f é dada por x e a função g é a raiz quadrada de 1 mais x ponto ao quadrado. Portanto, a função h é x menos lambda vezes a raiz quadrada de 1 mais x ponto ao quadrado. Derivando a função h com relação a x, temos 1, e derivando h com relação a x ponto, temos menos lambda dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais x ponto ao quadrado, vezes a derivada do radical com relação a x ponto, que é 2x ponto. 2 com 2 a gente cancela, e, portanto, a parcial de h com relação a x ponto é menos lambda vezes x ponto, dividido pela raiz quadrada de 1 mais x ponto ao quadrado. É a expressão que está aqui. Logo, a equação de Euler se reduz ao seguinte, passando a derivada com relação ao tempo para o lado direito, 1 tem que ser igual à derivada com relação ao tempo da expressão que é a parcial de h com relação a x ponto. Em vez da gente diferenciar o lado direito com relação ao tempo, a gente vai usar o fato de que essa derivada com relação ao tempo é igual a 1 para deduzir que a função que está sendo derivada tem que ser t mais uma constante. Por conveniência, em vez de colocar mais a constante de integração, vamos colocar menos. Lá na frente a gente vai ver por quê. É por conveniência, mas no final das contas não faz diferença. Como estávamos dizendo, não é preciso derivar com relação ao tempo. A gente usa desse artifício que foi mencionado para que continuemos com uma equação diferencial de primeira ordem. Então, isolando o x ponto ao quadrado, a gente passa a raiz quadrada que está no denominador, multiplicando no lado direito, elevamos ao quadrado dos dois lados e encontramos a equação lambda ao quadrado, x ponto ao quadrado, é igual a t menos uma constante, isso tudo ao quadrado, vezes 1 mais x ponto ao quadrado. E agora nós isolamos x ponto ao quadrado, porque ele aparece no lado esquerdo e no lado direito. Passando o x ponto ao quadrado que está no lado direito para o lado esquerdo e fatorando, temos lambda ao quadrado menos o quadrado de t menos a, isso tudo multiplicado por x ponto ao quadrado é igual a t menos a ao quadrado. Portanto, x ponto é igual a t menos a dividido pela raiz quadrada de lambda ao quadrado menos t menos a ao quadrado. Evidentemente, a gente tem que supor que esse radical aqui é positivo. Essa equação diferencial é simples, a solução para x é integrar do lado direito e do lado esquerdo. Para calcular essa integral, depois de já colocarmos a constante de integração aqui, a gente faz uma mudança de variável. A gente vai chamar o radical que está no denominador, vai chamar de u. Portanto, a diferencial de u com relação a t é menos 2 vezes, entre parênteses, t menos a constante a, fecha parênteses, dt. E isso nos dá t menos a dt é igual a menos du sobre 2. Então, a gente vai substituir o radical do denominador por u, e t menos a dt a gente vai substituir por menos du sobre 2. Logo, x de t, que é a função que a gente está procurando, é a integral de menos du sobre 2 vezes a raiz quadrada de u, mais uma constante de integração c.
Essa integral, ela é menos a raiz quadrada de u. Passa esse c para o lado esquerdo, e do lado direito teremos menos a raiz quadrada de u. Só que u é lambda ao quadrado menos o quadrado de t menos a. Elevando ao quadrado dos dois lados, temos a equação de uma circunferência. X menos c ao quadrado mais t menos a ao quadrado igual a lambda 2. Temos o centro da circunferência. No eixo do tempo é o ponto A, no eixo do x é o ponto C, e o raio da circunferência vai ser lambda, que é o multiplicador de Lagrange. Aqui fica claro por que nós colocamos lá em cima menos a constante de integração, menos A, porque vai aparecer menos aqui, e fica uma notação mais elegante. É claro que isso é uma circunferência, só que não ela toda. Ela começa no zero, termina no t. O comprimento da circunferência, como a gente quer, a gente vai procurar aqui solução positiva, pode ser que seja uma parcela de uma circunferência grande. Pode ser que no ponto zero e no ponto t, as derivadas não sejam infinitas. Porque pode ser que aqui nós não tenhamos uma assíntota aqui, circunferência, né? Tudo vai depender do valor de B, que é o comprimento de arco. Porque, dado que T pode ser uma extensão muito grande, se o comprimento de arco é pequeno, mas não pode ser muito pequeno, obviamente, nós teremos um trecho da circunferência mais abaulado, mais próximo do eixo X, e a circunferência realmente ela seria maior, né? Mas a solução seria somente esse trecho. Se o comprimento é grande, a gente pode ficar, né? E a solução da rainha Dido foi justamente fazer um círculo. Aí, ela esticou a corda, fez a corda mais fina que pôde para que tivesse o máximo de comprimento possível e aí delimitar a região com a área máxima. Ela fez um círculo. Ponto para Virgílio. Muito bem, essa é a solução que a gente buscava. Mas a gente pode avançar um pouco mais e usar as condições inicial e terminal e a restrição integral para saber como é que essas constantes de integração são determinadas, além do multiplicador de Lagrange. No ponto zero, a função vale zero, no ponto t maiúsculo também. Substituindo na equação, a gente tem essas duas equações que aparecem aqui. C ao quadrado mais A ao quadrado igual a lambda ao quadrado, e C ao quadrado mais o quadrado de t menos A é igual a lambda ao quadrado. Juntando as duas, a gente descobre que A ao quadrado tem que ser igual a t menos A ao quadrado, que é o que aparece aqui, ó. Desenvolvendo esse quadrado, a gente pode cancelar A ao quadrado do lado esquerdo e do lado direito e encontrar t vezes t menos 2A igual a zero. Como t é positivo, obviamente, a gente deve ter necessariamente t menos 2A igual a zero, ou seja, a constante é t sobre 2. O centro da circunferência, obviamente, dependendo de onde esteja o eixo x, se o comprimento B for pequeno, estaríamos com um caso assim. Aqui seria zero, aqui seria t. O centro, obviamente, é t sobre 2, que faz sentido. Substituindo o valor de A nas duas equações, teremos uma redundância, obviamente, mas teremos uma equação envolvendo a constante C e o multiplicador de Lagrange lambda. A equação será C ao quadrado mais T ao quadrado sobre 4 é igual a lambda ao quadrado. Ou o módulo de C é a raiz quadrada de lambda ao quadrado menos T ao quadrado sobre 4. Dada a restrição integral, a gente pode ter mais uma equação para determinar aquelas constantes. Para saber o que a gente vai colocar aqui dentro do radical, a gente considera a solução do problema,
que é o quadrado de x menos c mais o quadrado de t menos t sobre 2 igual a lambda 2. Lembrando que x é a função de t, a gente deriva dos dois lados. Teremos, então, 2 vezes x menos c vezes x ponto, mais 2 vezes t menos t maiúsculo sobre 2 igual a 0. Isolamos x ponto, que é menos t sobre 2, dividido por x menos c. Elevando ao quadrado dos dois lados, o sinal negativo some. X ponto ao quadrado é o quadrado de t menos t maiúsculo sobre 2, dividido pelo quadrado de x menos c. Só que, pela solução, o quadrado de x menos c mais o quadrado do tempo menos o horizonte sobre 2 ao quadrado é igual a lambda ao quadrado. Portanto, o x menos c ao quadrado é igual a lambda ao quadrado menos o quadrado do tempo menos t maiúsculo sobre 2 ao quadrado, que é o denominador que aparece do lado direito dessa equação. Logo, o radical na restrição integral, dentro do integrando da restrição integral, é 1 mais x ponto ao quadrado. Substituímos x ponto ao quadrado e tiramos o mínimo. Vamos encontrar lambda ao quadrado dividido por lambda ao quadrado menos o quadrado do tempo menos o horizonte sobre 2. Logo, a restrição integral, ela pode ser reescrita assim. Ó. A integral de 0 a t da raiz quadrada do quadrado de lambda dividido por quadrado de lambda menos o quadrado de t menos o horizonte sobre 2. Tudo isso tem que ser igual a b. Essa integral tem que dar b. Para simplificar essa integral, o que a gente pode fazer? A gente faz uma mudança de variável. Chama t menos o horizonte sobre 2 de u. Portanto, du é igual a dt. Quando o tempo é 0, u é igual a menos t sobre 2. E quando t é t maiúsculo, u é igual a t maiúsculo sobre 2. Por que o multiplicador de Lagrange é positivo? Porque o multiplicador de Lagrange é o shadow price deste parâmetro b, que é o comprimento de arco. Se o comprimento de arco aumenta marginalmente por um ΔB positivo, você tem um comprimento de arco maior, claro, passando pelo ponto 0 e o ponto T maiúsculo no eixo das abscissas, você pode ter uma curva que vai lhe dar uma área maior, porque você tem mais comprimento. Então, a área aumenta. Logo, você aumenta o valor da função objetiva avaliada na solução. Logo, se o parâmetro B aumenta, o valor ótimo do problema aumenta também. Essa relação é direta. Ora, mas essa relação, que é a derivada da função valor do problema, ou seja, a função objetiva avaliada na solução, é derivada relativamente ao parâmetro exógeno B, essa derivada é positiva, a gente sabe que ela é exatamente o multiplicador de Lagrange. Portanto, o multiplicador de Lagrange ele é positivo. Logo, a raiz quadrada de lambda quadrado é lambda. A gente não precisa colocar o módulo de lambda nesse caso, que ele já vai ser positivo. E isso tem que ser igual a B, essa integral aí. Você tira a constante lambda para fora da integral, e o que sobra é a integral de 1 sobre a raiz quadrada de lambda 2 menos U2, de menos t maiúsculo sobre 2 até t maiúsculo sobre 2. Essa integral é o arco seno de U sobre lambda, pelas fórmulas de integração que todo mundo conhece aí. Vai ser o arco seno de U sobre lambda, variando de menos t sobre 2 até t sobre 2. Evidentemente, sob a condição de que o quadrado seja menor do que lambda quadrado, para que o radical seja positivo. Ora, passando o lambda dividindo, ele divide o b, arco seno de U sobre lambda, quando U é t sobre 2, dá o arco seno de t dividido por 2 lambda, menos o arco seno de menos t dividido por 2 lambda. Só que o arco seno é uma função ímpar. O arco seno de menos θ é igual a menos arco seno de θ. Portanto, a gente pode trocar o sinal dentro do arco seno, colocar positivo,
e fica o menos lá de fora, que cancela com o menos que já estava aqui e vira mais. Portanto, vai ser 2 vezes o arcosseno de t sobre 2 lambda. Isso tem que ser igual a b sobre lambda. Em suma, nós temos a solução do problema, que é um arco de circunferência. O A, o C e o lambda são determinados por essas 3 restrições dadas no problema: a restrição integral, a condição inicial e a condição terminal. Com essas 3 equações, nós determinamos a constante A, que a gente já sabe que é t sobre 2, a constante C e o multiplicador de Lagrange lambda. C e lambda são determinados por essas 2 equações aqui. C ao quadrado mais t ao quadrado sobre 4 é igual a lambda 2, e o arcosseno de t sobre 2 lambda é igual a b sobre 2 lambda. Portanto, se você conhece o b, que está dado no problema, a gente determina lambda. Claro, aqui não sei se tem uma solução analítica, acredito que não. A gente acha lambda numericamente. Encontrado lambda, colocamos na equação do meio, o horizonte de tempo é dado, e aí a gente determina C. Aí determina esse C que está aqui, e tem o lambda, e, portanto, a gente tem justamente a equação da circunferência que a gente procurava. E aí, no gráfico, a gente identifica qual é o trecho que é precisamente a solução do problema.